O crime de feminicídio é um crime em que ocorre um evento letal com uma vítima do gênero feminino. Nós investigamos o feminicídio e ele está positivado no nosso ordenamento jurídico desde 2024 como um crime autônomo. O feminicídio, ele pode ocorrer quando a vítima ela é morta por um autor nesse contexto de violência doméstica e familiar, assemelhado ao que nós identificamos na Lei Maria da Penha. Mas nós também identificamos o feminicídio quando esse autor ele pratica essa conduta com menosprezo à condição daquela mulher, pelo fato dela ser mulher. Nós que trabalhamos no enfrentamento à violência contra a mulher, entendemos que cada vida de cada uma dessas mulheres é muito significativa. Quando morre uma mulher, morre uma mãe, morre uma filha, uma irmã, uma amiga. E 37 mulheres é o maior número, de feminicídio que nós identificamos aqui no estado da Paraíba. Essa é uma realidade que ocorreu em todo o Brasil, esse aumento é uma realidade nacional. Então nós sentimos, a partir de então, o compromisso de fortalecer no nosso estado esse enfrentamento à violência contra a mulher. É preciso compreendermos que o feminicídio ele é um último estágio de muitas violências, de violências muitas vezes não percebidas por essa mulher nesse ambiente em que ela convive com o seu agressor. Então nós já vivemos há alguns anos um fortalecimento dessa política de enfrentamento. Atualmente nós contamos com 21 delegacias especializadas de atendimento à mulher no nosso estado. Nós estamos vivendo há alguns anos o fortalecimento dessa política de enfrentamento e esse número de feminicídios é um chamamento para que nós, enquanto instituição, sigamos nesse fortalecimento da nossa pauta e para que nós possamos conclamar ainda mais a sociedade para integrar esse enfrentamento conosco. O enfrentamento ao feminicídio ele precisa partir do enfrentamento às violências que a mulher vivencia no relacionamento abusivo. É preciso compreendermos que ele é a última e irreversível violência praticada contra uma mulher. Mas esse crime ele é precedido de outros crimes, de outros episódios de violência que precisam ser interrompidos. É preciso interromper esse ciclo de violências que essa mulher vivencia nesse relacionamento. Nós, partindo da análise da Lei Maria da Penha, identificamos que existe ali um rol exemplificativo de 5 tipos de violência lá elencados no artigo 7º. A violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física e a violência psicológica. Todas essas formas de violência, elas ocorrem nesse relacionamento abusivo e elas podem contribuir para que esse evento letal ocorra. Mas é preciso também entendermos que não é porque uma mulher não sofreu a violência física que ela não vai sofrer o feminicídio. É importante entendermos que essa violência ela escalona, mas que ela pode ocorrer de diversas formas e uma ameaça ela pode sim reverberar, ela pode sim escalonar e ocorrer o feminicídio. A medida protetiva é um instrumento muito importante e de grande valia para o enfrentamento à violência contra a mulher. Se nós observarmos o quantitativo de medidas protetivas deferidas em favor da vítima e o número de descumprimentos, nós vamos perceber que uma média de somente 5% dessas medidas são descumpridas. E nós percebemos também a rápida ação do Estado por meio da polícia, do Poder Judiciário, para que esses autores eles sejam responsabilizados por esse descumprimento. O que funda a violência contra a mulher socialmente e historicamente é o machismo. Então essa dificuldade de respeitar essa decisão judicial desse autor, mas é também importante enfatizar que nós temos mecanismos para que esse autor, desrespeitando essa determinação, ele também seja responsabilizado por esse descumprimento. Nós que enfrentamos diariamente no nosso trabalho a violência doméstica e familiar contra a mulher, compreendemos que o enfrentamento ao feminicídio passa pelo fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. O feminicídio é a derradeira violência contra uma mulher, é a irreversível forma de violência contra ela. E esse crime, ele é precedido de muitas outras violências.
A Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, fala de um rol exemplificativo de 5 tipos de violência: moral, sexual, patrimonial, física e psicológica. Essas formas de violência que ocorrem nos relacionamentos e que são potencializadas pelo machismo e que são fundadas nesse machismo, elas ocorrem e elas vão escalonando até que o feminicídio ele ocorra. Então é muito importante identificarmos quais são os fatores de risco de cada uma dessas vítimas que pode ocasionar o feminicídio e nessa atuação policial interromper essa escalada de violência. A denúncia, o atendimento especializado dessas vítimas é fundamental para que o crime de feminicídio não ocorra. É possível evitá-lo quando essa vítima ela acessa o serviço e ela acessa esse sistema, essa estrutura de enfrentamento, que é composta pela polícia, pelos órgãos do sistema de justiça, pelos programas do Estado, da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Então é um conjunto de ações que vai proporcionar a interrupção desses episódios de violência e, consequentemente, evitar o feminicídio. A medida protetiva de urgência é um instrumento muito importante criado na Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de proteger essa mulher e de evitar que novas violências elas ocorram. A medida protetiva ela pode ser solicitada pela vítima, independente da ocorrência de crime, mas o temor de novas violências fundamenta esse requerimento ao Poder Judiciário, que determina a esse autor determinadas condutas, restrição de comportamentos para que ele não tenha mais esse contato, essa proximidade com essa vítima e assim evitar esses episódios. Exemplos clássicos de medidas protetivas de urgência, de determinações judiciais nesse contexto: afastamento do autor do lar em que convive com essa vítima, distanciamento mínimo entre esse autor e essa vítima, proibição de comunicação por qualquer meio, suspensão de porte ou posse de armas, caso seja um atirador esportivo ou um profissional que atue na segurança pública ou que detenha posse de arma. Então essa medida ela é um instrumento efetivo no enfrentamento à violência contra a mulher e no enfrentamento ao feminicídio. Autores de violência doméstica que possuem medidas protetivas de urgência, eles precisam respeitar essa determinação legal, sob pena de incorrerem num crime que está positivado lá na Lei Maria da Penha, no artigo 24A, que diz que descumprir quaisquer dessas determinações é crime e que, vamos usar as aspas, mas a simples aproximação desse autor, desrespeitando essa determinação, é motivo para sua prisão em flagrante. Ou, não havendo a prisão em flagrante desse autor no momento em que ele é encontrado praticando esse crime, ele vai ser responsabilizado, vai ser instaurado um inquérito policial para apurar essa conduta. E a depender do fato concreto, é possível sim pedir a prisão preventiva a esse autor, para esse autor solicitar à justiça essa prisão preventiva, representar por essa medida. Então, é uma medida assim que funciona e esse autor, descumprindo essa medida, ele será responsabilizado.